aqui não saiu ainda não, lá na página. Deixa eu ver aqui. Bom dia, gente. 10 horas. Opa, tô aqui, apareceu. Tô com um vestido novo. Essa roupa muito esquisita. Qual que seria? O Eiler tá aqui. Instagram. Bom dia, Eiler. O Eiler curtindo meu vídeo. Compartilhando. Bom dia, bom dia. Uma galera mandando coraçãozinho, rindo. Como que tá aí no Instagram? Já entrou alguém? O André tá dando Bom dia, André. Dilma Matos tá aqui no Face também. Oi. Vamos fazer um resumo da semana enquanto o Laurêncio, bom dia. Bom, galera, Wesley, bom dia, Wesley. Como vai? Tudo bom? Seja bem-vindo aí à nossa live. Bom, vamos fazer um resuminho. Semana agitada, apesar da semana ser curta, né? Mas uma semana bem agitada. Graças a Deus a gente tem trabalhado muito, a gente tem conversado com algumas pessoas, muitas reuniões online. E, enfim, teremos novidades semana que vem para os comerciantes, empreendedores, você que é trabalhador aqui da cidade de Goiânia. A Câmara vai organizar aí uma grande ação para reabrir o comércio. Então, enfim, aguardem notícias aí. A gente está terminando de organizar. É um grupo de vereadores, não é uma ação individual, mas vocês fiquem ligados aí que isso vai acontecer semana que vem, para pressionar para ter a reabertura das atividades econômicas da nossa cidade. Essa semana também eu tive na farmácia, não foi isso, Tamara? Foi essa semana? Isso, na farmácia. Tivemos na farmácia para cobrar a questão dos leites, né, especiais para as crianças. São várias fórmulas e infelizmente o leite não chegou, não tem previsão ainda de chegar. Processo licitatório, então assim, mais um descaso da Prefeitura de Goiânia em relação aos pais, às mães, mas principalmente em relação às crianças, né? Essa é uma obrigação da Prefeitura, ela sabe disso, então por que deixar o leite acabar para fazer a licitação? Por que não planejar isso? Você tem quantidade de pessoas que utilizam, você tem a quantidade de compra, né? Então, se a prefeitura tivesse um planejamento, se tivesse uma tabela de Excel, gente, se desse conta de trabalhar com uma tabela de Excel, não poderia faltar medicamento na cidade de Goiânia. Isso é um absurdo. Isso só demonstra a falta de planejamento da prefeitura. Temos que falar ainda hoje também dos servidores temporários. Muitos servidores me procurando nas redes sociais, no WhatsApp. Inclusive, gente, eu tenho demorado para responder os WhatsApps porque o número de pessoas que eu tenho conversado é um número muito grande. Eu não estou conseguindo responder assim, em tempo rápido, em tempo hábil, né? Mas eu respondo todo mundo. E aí daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. César Augusto está aqui. Bom dia, vereadora Sabrina. Revelação da nova geração de mulheres na política. Obrigada, César. Um abraço. A Madalena tá aqui no Instagram. Madá, um beijo. Rosinha. O Araújo tá Bom aqui. dia, Araújo. Bom dia, Sabrina, sua linda. Bom dia. A Cristiane de Paula. Bom dia, Cristiane. O Paulo também tá dando bom dia. Paulo, bom dia. O Ivan também Ivan. A Cristiane tá falando aqui. Esse prefeito e todos os secretários são uma tragédia. Tragédia anunciada. Infelizmente, é uma maneira retrógrada do prefeito administrar, que já deu certo há tempos, né? Há tempos atrás, mas que agora ficou para trás. A gente realmente precisa de uma gestão mais inovadora. Então, a gente percebe que é uma administração muito falha. Tá aqui o Paulo, é o mesmo Paulo Emílio? Bom dia, falo do setor Coimbra. Rita Cunha, bom dia. Godoaldo, o Eiler tá aqui. A Vera Garcês, vulgo minha tia Vera, bom dia. Geovandro, bom dia. Todos os cuidados, vidas são importantes, vamos ser conscientes. Exatamente, Geovandro. E aí, sem você ter uma ordenação, sem você ter um calendário, sem você conseguir fazer um planejamento mínimo, o que aconteceu na nossa cidade? A informalidade tomou conta. E dentro da informalidade você não consegue ter regras claras, você não consegue
saber se os protocolos estão sendo feitos ou não. Então, o que a gente defende é que os protocolos sejam rígidos. Mas, para isso, tem que haver um planejamento, tem que existir um planejamento por parte da Prefeitura de Goiânia, que ela não se propõe nem a fazer isso. Olha, o Jefferson tá falando aqui, bom dia, vereadora, tenha um excelente sabadão. Bom dia, Jefferson, um abraço. O Wender também tá dando joinha aqui, bom dia. Bom dia, Wender. Gente, a live ontem, me conta o que vocês fizeram no Dia dos Namorados. Vocês têm namorado, marido, mulher, namorada, como que é? Enquanto o pessoal vai mandando aqui, o Araújo, ele perguntou o que vocês votaram na CCJ. Acho que... Ah, boa, deixa eu esclarecer isso. Lourdes está aqui, bom dia, vereadora. Alessandro também. Reabriu o comércio no auge da pandemia, com sistema de saúde precário como o nosso. Alessandra, Aparecida abriu, São Paulo, que é o epicentro da doença, abriu. Eu não entendo o porquê que a cidade de Goiânia não conseguiu fazer um planejamento. Quando a prefeitura deixa de planejar, aumenta a informalidade. Se você andar na cidade de Goiânia, se você for no centro, se você for nas regiões, você vai ver que as atividades estão funcionando normalmente, só que sem a regulamentação da Prefeitura de Goiânia. Então, o que nós defendemos é uma regulamentação séria, rígida, com protocolos rígidos. Se São Paulo, que é o epicentro, já conseguiu fazer essa reabertura, por que Goiânia não pode fazer? Goiânia, há 90 dias, está com as atividades econômicas fechadas. Em 90 dias, será que a prefeitura não conseguiu adquirir leito de UTI, se for necessário, não conseguiu aumentar a sua capacidade na área da saúde? Aí me desculpa, é uma inoperância completa e nós não podemos transferir essa responsabilidade para o cidadão comum, para o empreendedor. Infelizmente, nós não podemos deixar mais essa conta na conta do cidadão. Porque você citou dois exemplos, assim, São Paulo, que é uma referência, mas também você coloca um exemplo que era aqui, nosso vizinho, que Aparecida de Goiânia, que inclusive o prefeito está sendo chamado para dar palestras em um monte de cidades, porque conseguiu fazer isso. Desculpa, gente. De maneira planejada. E não é Covid que eu fiz o exame, tá bom? Tô zerada, limpinha, nunca tive o Covid, graças a Deus, e nem tenho. Então vamos lá, tem muita mensagem. Lourdinha tá aqui, bom dia. Bom dia, Lourdes, tá boa? Que saudades de você, como que você tá? Marlon Martins. A Joana Rodrigues. Joana, um beijo, obrigada. A Ângela. Gente, liga o ar aqui porque tá quente. O Kowalski também tá dando bom dia, doutor Kowalski, como vai? A Dalva tá falando, bom dia, gostaria de saber se há alguma esperança dos contratos da educação receber. Dalva, vamos falar sobre isso? Acho que a gente já tem 10 minutinhos de live, né? A gente já consegue falar sobre isso. Primeiro vamos falar o que aconteceu na CCJ na quarta-feira. E como presidente da CCJ, cabe a mim dar essas explicações. Eu estava aguardando, na verdade, a nossa diretoria legislativa e a nossa assessoria fazer um parecer para mim. No início desse processo todo, quando os contratos foram suspensos, ainda em abril, se não me engano, eu junto com a Priscila e com a Tatiana, nós protocolamos um decreto para suspender o decreto do prefeito. Vocês lembram? A gente ficou tentando votá-lo aí durante várias semanas. Um dia depois, no mesmo dia, não sei, a doutora Cristina também protocolou o mesmo decreto, só que de autoria dela. Só que como o nosso foi apresentado primeiro, o nosso tem a prevalência de tramitação. Pois bem, o nosso tramitou e infelizmente nós perdemos a votação. Aí o decreto da doutora Cristina, que havia sido apresentado, estava na tramitação da Câmara normal, enrolado, porque passa pela Procuradoria e etc. Chegou até a CCJ na quarta-feira. O voto do relator foi o voto pelo arquivamento. Mas como o relator não estava na sessão, a gente estava com sessão online, sem o projeto físico na mão, houve aí uma confusão e nós aprovamos o projeto da doutora Cristina. Mas o projeto da doutora Cristina, infelizmente, não vai poder prosperar. Nós vamos ter que fazer uma outra reunião só para tratar desse projeto, porque como um projeto já foi apresentado e foi rejeitado pelo plenário,
outro de mesmo teor não pode ser apresentado no mesmo ano. Então nós poderíamos apresentar ele ano que vem, mas esse ano nós não podemos apresentar. Esse é algo rígido, é do regimento interno da casa, até para você não ficar enfrentando as mesmas matérias por um período de prazo pequeno. Então está no regimento, quando um projeto é arquivado ou quando um projeto é rejeitado, ele só pode ser reapresentado no ano seguinte. Não foi uma falha nossa, criou expectativas em algumas pessoas, mas todo mundo que me procurou logo em seguida, que a gente identificou o erro, eu já comecei a informar isso para as pessoas. Então, infelizmente, esse projeto da doutora Cristina, ele não vai poder prosperar. Infelizmente mesmo, cabe a gente a continuar fazendo pressão na Prefeitura de Goiânia. Gente, o prefeito Iris, ele fez a suspensão de mais de 3.100 servidores. Ele só voltou atrás falando que ia criar um auxílio que não é o ideal é que os contratos de vocês fossem reestabelecidos, mas depois de tanta pressão, tanto os vereadores da base que sentiram a pressão de vocês, quanto o prefeito começaram a se organizar para mandar esse projeto de auxílio para a Câmara. Já faz 12 dias que o prefeito me prometeu esse projeto, ele ainda não encaminhou. Então a gente precisa continuar cobrando e pressionando. A gente lá na Câmara Municipal e vocês nas redes sociais. É muito importante que essa parceria continue, permaneça. A pressão política vinda da Câmara e a pressão popular vinda de vocês. Então, aqui no Instagram, o Miguel tá dando bom dia, a Rose, o Kleber. Bom dia, gente. O Charles está desejando um excelente trabalho para você. Obrigada, Charles. Bom dia. O Jones Mato também tá aqui. Bom dia, Jones. Como anda tudo por aí? O Eduardo Derrira, que fez a live com você. Bom dia, Eduardo. Obrigada pela live, hein? Que live maravilhosa. Agradeço você por ter, ter contribuído com esse tempo aí seu, pra gente falar sobre a questão do trabalho, pós-pandemia, antes da pandemia, o cenário, né, do emprego aqui no Brasil foi muito bacana. Quem mais? Sueli também tá dando bom dia, o Marcelo do Naia. Bom dia, Marcelo. Ei, Marcelo, essa máscara do Naia tem feito sucesso, viu? Onde eu passo as pessoas comentam, já tô fazendo propaganda. A Leila também tá aqui, o Otávio. Bom dia, Leila. Otávio aqui no Facebook. O César tá aqui. Reabertura paulista, cumprindo protocolos do Ministério da Saúde e OMS. Os empresários não suportam mais a falta de faturamento e seus boletos não param de chegar, além da luta diária pela sobrevivência. Isso aí, César. Márcio tá aqui, a Sandra tá aqui, o Maicon. Assim como na Bahia, que 40% das mortes atribuídas ao vírus foram atualizadas novamente, essas mortes foram causadas por outras doenças. Isso é uma realidade. Será que a mídia, os órgãos que fazem divulgação de dados, vai atualizar nos outros estados? Porque isso aconteceu na Bahia, é uma realidade em todos os estados. Várias mortes foram atribuídas ao vírus, a verdade vindo à tona. Michael, eu não sei se essa é uma realidade. Eu não sei o que aconteceu na Bahia, vou ser muito sincera, eu não tenho acompanhado isso, então nem vou emitir minha opinião sobre isso. Agora, eu não desconfio dos dados. Eu não acho que isso seja algo que se replique no resto do país. Acho que os dados eles têm que serem apurados com muito cuidado. Com dados a gente não discute nem briga. Nós temos que entender os dados para fazer políticas públicas eficientes. Independente se os dados são altos ou baixos, o que nós precisamos, eu falo enquanto política, enquanto pessoa pública, é entender os dados que chegam até mim e com esses dados me programar para fazer política pública. E não utilizar esses dados como uma forma de engessamento do poder público. Deixar de fazer algo, de prestar algum serviço. Isso jamais pode acontecer. Nós precisamos sim que os dados sejam entregues, sejam colhidos, mas para nortear a gente como nós temos que seguir ou não. Mas eu não sei o que aconteceu na Bahia. A Madalena, o Otávio tá dando bom dia e a Madalena tá falando aqui. Adianta pressão, porque eu mandei mensagem para o prefeito e para a prefeitura falando da minha situação e pedindo uma resposta. E até agora não me deram parecer algum. Madalena,
você acha que o prefeito se comprometeu, porque até hoje o prefeito não tinha vindo a público para falar de vocês. Vocês repararam isso? Desde que começou, desde que o decreto saiu, o prefeito não deu nenhuma entrevista sobre os contratos temporários, nenhuma. Ele não falou com ninguém, com nenhum jornal. Todas as entrevistas ou eram dadas pelo secretário de Finanças, ou pela Secretaria de Saúde, ou pelo secretário de Educação, mas o prefeito Iris em momento nenhum veio a público se comprometer com nada. E ele, depois da pressão que vocês fizeram, se comprometeu. Ele, pessoalmente. Então não tem desculpa, a gente tem gravado, tem várias notícias sobre isso, então não tem desculpa para o prefeito não cumprir. Ele é que foi até a Câmara, depois da pressão que vocês fizeram, depois da pressão que a gente fez na Câmara, e se comprometeu com esse auxílio emergencial. O que vocês têm que entender é que desde o início, isso era assunto encerrado para o prefeito. Ele ia suspender o decreto de vocês e pronto, e acabou. E a gente fez um barulho tão grande na cidade que a gente fez o prefeito repensar da sua decisão e apresentar o auxílio emergencial. Como eu disse, não é o ideal. O ideal e o correto e o legal é que o contrato de vocês fossem reativados novamente. Mas já que nós perdemos na Câmara um poder de pressão grande, que foi o nosso decreto legislativo, a pressão política e a pressão popular devem continuar, porque isso fez o prefeito anunciar para todo mundo, voz dele, palavra dele, que iria mandar auxílio emergencial. A gente está contando, prazo, ó, no relógio, passaram-se 12 dias. Terça-feira, no plenário, não sei se vai ser plenário, se vai ser virtual ou se vai ser presencial, mas terça-feira estarei lá cobrando e vou continuar cobrando aqui nas redes sociais, através da imprensa e também através do nosso mandato na Câmara, mas vocês também precisam continuar com essa pressão que vocês têm exercido. Gente, sem essa pressão de vocês, isso não teria acontecido. Então a gente precisa continuar com essa parceria que deu certo. E o importante, né, Sabrina, não é essa resposta individual, porque realmente eles não vão dar uma solução para cada um. E não tem resposta, porque o ato já é negativo, já fala por si só. Então, o importante é essa pressão, que ele venha a público, que ele mostre a cara, que ele se comprometa. Esse é o resultado que a gente espera de verdade. A Rosinha, falando que no Mais Goiás saiu uma matéria falando de uma reunião nesta segunda-feira a respeito de nós, dos contratos temporários. A gente já falou sobre isso hoje de manhã. Rosinha, é isso. Essa reunião veio daquela conversa que nós tivemos com o prefeito, que eu tive com o prefeito na prestação de contas no dia 1º de junho, que ele anunciou que ia enviar esse projeto. E nós estamos esperando e cobrando. Foi uma promessa do prefeito no dia 1º de junho. 12 dias se passaram. Vamos continuar cobrando. Vamos fazer um calendário? Vamos fazer uma contagem regressiva? Vamos ver quanto tempo o prefeito demora para enviar esse projeto. Eu garanto para vocês, isso aqui é um compromisso que eu faço, que esse projeto chegando na minha mão, em um dia, no máximo 2, ele estará analisado e aprovado pela CCJ. Se ele chegar na minha mão, porque assim, eu não posso falar em 1 ou 2 dias, porque, aliás, vou mudar, em 24 horas ele vai ser aprovado dentro da CCJ. Não vai ter problema, para que a gente dê celeridade. Então, assim que esse projeto chegar, já é meu compromisso com vocês, de em 24 horas, a gente aprovar esse projeto. Lógico, a gente vai estudar, ver se não está prejudicando vocês, se não tem nenhuma pegadinha, mas vocês estando de acordo, eu me comprometo em dar a maior celeridade possível. Mas o prefeito precisa enviá-lo mais rápido. Então, a gente tem que continuar cobrando agora o envio desse projeto de lei. Aí ela comentou que, inclusive, eles falam no auxílio entre 600 e 1.200 reais, que deve ser baseado no auxílio do governo. Que, na verdade, não é um auxílio, né, Sabrina? Você viu que eles comentaram que a característica é outra. Mas, assim, os dados eu só vou ter, gente, quando realmente isso chegar na Câmara. Então, eu não posso nem criar uma expectativa em vocês. O Face aqui também tá bombando, Tâmara. Tá. Bruno Dantas... Esse caos de Goiânia é o reflexo de uma saúde municipal abandonada há várias décadas, enquanto o prefeito se preocupa com a política do pão e circo fazendo asfalto. Bruno, parabéns para você. É exatamente isso que eu tenho falado. O caos na saúde não é de hoje. A saúde tem recebido um desmonte. Goiânia é um absurdo, uma cidade como Goiânia não ter nenhum leito de UTI. Abriu agora com a Maternidade Oeste, que inclusive a gente conseguiu uma emenda de R$400 mil para poder abrir a maternidade, para que pudesse ser hospital de campanha
do Covid. Giovandro Alves, o que você pensa da prorrogação das eleições? Será necessário prorrogar as eleições? Giovandro, eu tenho lido muito sobre isso, tenho conversado com várias pessoas. Hoje existe duas teses. Uma defendida pelo ministro do TSE, o ministro Barroso, falando que as eleições deveriam ocorrer o primeiro turno, acho que 20 de novembro, e o segundo turno 6 de dezembro. A segunda tese é de que as eleições podem ser mantidas sim em outubro. Essa tese é defendida pela Procuradoria-Geral da República, falando que com medidas de proteção a gente consegue manter as eleições no calendário eleitoral. Porque prejudica muito, por exemplo, o prefeito que assumir, que fizer a eleição em dezembro, ele não vai ter tempo de transição, ele não vai poder planejar a administração dele. Então isso vai prejudicar a cidade em 6, 7 meses aí de paralisação, que o prefeito que ganhar as eleições vão ter que parar para entender a cidade. E também os prazos eleitorais, prestação de contas, uma série de outros prazos que ocorrem na Justiça Eleitoral. E aí, então, tem essa questão negativa de se prorrogar as eleições, mas a gente tem que entender também a saúde das pessoas. O que a Procuradoria alega, além disso, dessas questões do prazo, é que a gente poderia aumentar o tempo da eleição. Por exemplo, começa às 6 da manhã, termina às 8 da noite, que você tem um espaço maior para as pessoas irem votar. Sugerir, não obrigar, mas sugerir horários. Olha, na parte da manhã vão os idosos, na parte da tarde os jovens. Sem ser muito rígido, mas como uma sugestão. E também, como a eleição são só 2 candidatos, é uma eleição muito rápida, a pessoa vai ficar na urna em torno de 12 segundos. É o contrário da eleição para governador, que formam aquelas filas, porque são vários candidatos, são 5 ou 6 candidatos, dependendo da eleição. Então, tá nesse debate, eu acredito que até o fim desse mês isso se resolva. Olha, Sabrina, a Sueli tá falando aqui. O povo quer saber, cadê as cestas básicas que a SEMAS ficou de doar há quase um mês? Eita, prefeito fraco. Quem falou isso? Sueli. Sueli, boa ideia. Ação do Tô no Bairro essa semana. Gente, lá na SEMAS e nos CRAS, verificar cadê as cestas básicas. Ok, equipe? Anotado? Vamos lá essa semana, Sueli. No próximo sábado ou durante a semana, acompanhe nossas redes sociais aí para você ver a resposta ou ver o caminho que a gente tem feito para descobrir para onde foram as cestas. Serviço investigativo, hein? Para onde será que foi tanta cesta? Para casa de vocês que não foram, é isso? Comentem aqui se vocês conseguiram ou não pegar essas cestas da SEMAS. Elias Camilo tá aqui, bom dia. Alessandra, que gato lindo, não é? É o Nino. César Augusto tá aqui. Sugerimos a prefeitura invista nos bairros onde arrecadam. Não devia, na devida proporção, não usar os impostos arrecadados nos bairros para comprar votos com obras eleitoreiras em outros bairros. Parabéns, César. Márcio Valério entrou. Dilma Matos, trabalho no Conselho Municipal de Educação de Goiânia. Foram retiradas nossas gratificações. Você sabe se vai voltar? Não sei, Dilma. E fiquei sabendo de mais um absurdo por parte do prefeito em relação à educação. O que a gente percebe é um ataque sistemático do prefeito Íris e do secretário de Educação Marcelo contra os servidores da educação, contra a educação do município de Goiânia. A gente tem acompanhado isso, fizemos a CEI da educação, infelizmente a CEI nós apresentamos todas as provas, mas depende do Ministério Público tomar uma decisão ou não, e o Ministério Público não quis apresentar uma ação contra o prefeito e nem contra o secretário Marcelo, mas o nosso trabalho a gente tem feito e a gente tem procurado tentar minimizar esse impacto negativo do prefeito Íris e do secretário Marcelo na educação de Goiânia. Jores, Primavera Champions, um beijo, minha amiga Jores. Doida pra voltar ao campeonatinho, hein, pra eu ir aí. Olha, o André aqui no Instagram tá falando: Sabrina, você está sabendo se a prefeitura de Goiânia está adotando a cloroquina como tratamento do Covid? Não tô sabendo, não sei quais são os protocolos da prefeitura, mas posso verificar isso. Eu não sei se isso é de cidade para cidade ou se isso é uma regulamentação médica, para ser sincera. Não tô sabendo, mas vou dar uma olhada nisso. Tem mais aí? Aqui tem. Giovandro tá aqui falando. Wesley tá aqui. Luciara Trindade, bom dia. Ali agora há pouco o prefeito pode pagar os contratos. Acabamos de falar sobre isso, Lúcia.
Jonadab Luiz, Tony Sampaio, bom dia, bom dia. Antônio Silva entrou aqui também. É isso aí, galera, bom dia. O Guilherme também tá dando bom dia, minha vereadora. Bom dia, a Josi. Guilherme. A Vera Henrique está falando parabéns por sua atuação diária, 7 dias por semana, há 3 anos, sempre levando as melhores informações e conquistas para a população de Goiânia. Gente, você sabe o que é isso? É porque ela me chamou para ir pescar e eu falei para ela que eu não conseguia ficar uma semana fora de Goiânia, que eu tinha que ficar aqui trabalhando. Aí minha família fica no meu pé, falando que eu não faço nada, que eu só quero saber de trabalho e ficar aqui em Goiânia. Mas, gente, eu sou apaixonada nessa cidade, não tem jeito. Quando eu saio daqui, ó, já me dá uma coceira, eu não tenho vontade de voltar pra cá, não tem jeito, não tem jeito. Ó, o Araújo tá falando aqui. Sabrina, fiquei sabendo que não pode fazer um auxílio para os contratos, porque se ele fizer isso, a prefeitura não recebe o dinheiro do governo federal. Procede? Araújo, eu tenho falado com algumas pessoas, se vai ser auxílio, se vai reativar os contratos, eu não sei qual que é a forma legal, o instrumento legal que o prefeito vai arranjar, mas ele prometeu e ele vai ter que cumprir. Para de desculpinha, eu não quero mais saber desculpinha da prefeitura. Enquanto a prefeitura arruma desculpa, vocês estão sem receber. Enquanto alguns falam que estão trabalhando, que estão estudando, parará, vocês estão sem receber o dinheiro para comprar o alimento, para pôr na mesa de vocês. Então, não me interessa, Raul, se não pode, se pode ou se não pode. O que me interessa é que o prefeito prometeu isso no dia 1º de junho e nós vamos cobrar. Ele que arranja uma forma de fazer. Tenho certeza que aquela equipe dele enorme, se parar de pensar um pouquinho em obra, começar a pensar na vida do cidadão, vai sair muita coisa boa dali. O problema é que a cabeça tá para obra. Aí não tem tempo, né? Tem tempo de pensar nas outras coisas. O Wesley tá falando cada dia mais bonita. Ó, obrigada, Wesley. O Soares tá dando oi. Oi, Soares. O Debrei tá aqui. Bom dia, Debrei. Na paz? Roberto, tem vaga no seu coração? Roberto, coração é de mármore. Já viu essa música? Andréia Bonifácio. Bom dia, Sabrina. Estou te esperando para tomar um café aqui em casa. Gente, anota aí, ó, pra gente tomar um café na Andréia. Andréia, deixa eu contar. O que eu vou levar, hein? Me conta. O café, o pão de queijo, qual que é a minha parte? O Debrei já falei, Humberto tá aqui, Reinaldo, José Jerônimo, bom dia, minha futura deputada. Vai falando, Zé Jerônimo, vai falando que pega. Michele tá aqui, o Josevan. Inclusive tem outra contagem regressiva também, aliás, progressiva, né? O Josevan, 2 semanas, falou que ia vir aqui participar do Tô no Bairro, que ia trazer o forno dele, que ia fazer o pão de queijo, que ia fazer isso e aquilo, e até hoje nada. O Jonathan tá dando oi aqui, a Nilda. A Nilda tá falando que ora por você, Sabrina. Amém, Nilda. Gente, é muito importante isso também. A gente sabe que a proteção espiritual, proteção divina, que é necessário no mundo em que a gente vive, principalmente na política. E eu agradeço sempre as orações. Eu recebo, gente, muitas mensagens das pessoas falando que estão orando por mim, que torcem por mim. Isso me enche de alegria, assim, me dá muita força pra gente poder acordar todo dia e continuar trabalhando. Olha, informação aqui boa. Boa não, né? Assim, fresca, mas o resultado é ruim. A Madalena tá falando que essa semana foi pessoalmente lá no CRAS e a informação que passaram para ela é que eles não têm nem previsão de quando vão fazer as entregas das cestas. Eu vou fazer um tour em CRAS por todas as regiões de Goiânia. Já pede aí pra equipe fazer o roteirinho. Vou ir em todos e depois vou lá na SEMAS, terminar o dia na SEMAS para entender o que está acontecendo. Foi anunciado, colocou vocês numa fila humilhante, gigantesca, podendo inclusive ter risco de contaminação do Covid. E aí, para falar que não vai entregar cestas, a prefeitura não pode brincar de administrar. É isso que eu falo, gente. Como assim? 90 dias de Covid, até hoje a prefeitura não conseguiu se organizar para doar cestas. Não podemos admitir isso. E não tem desculpa, né, Sabrina? Porque com o decreto de calamidade pública não tem tanta burocracia. Não tem tanta burocracia. As amarras, elas são desfeitas de licitação. É até um perigo que a gente tem que acompanhar de perto, porque a gente está vendo aí vários escândalos de corrupção. Então a gente tem que acompanhar com uma lupa essas compras.
Mas alegar burocracia ou qualquer outro tipo de coisa, isso a gente não pode admitir. De qualquer maneira, eu vou verificar isso pessoalmente. Chegou pra gente essa semana essa demanda. Então eu vou verificar e semana que vem eu passo pra vocês o que eu apurei disso tudo, beleza? A Rosinha tá até comentando aqui que o presidente da Associação do Cerrado Forte foi lá na prefeitura essa semana e que eles afirmaram que começariam a entregar essa semana. Vamos lá, quem sabe a gente pega a distribuição e já ajuda a divulgar também. Também é nosso papel, né? Tem alguma coisa aí? Tem. O Josevan tá falando que sábado que vem ele tá aqui. Vou esperar, viu, Josevan? O Debrey tá aqui novamente. Nobre vereadora, sem dúvida a melhor revelação da política brasileira. Que é isso, hein, Debrey? Obrigada por tudo. Deixa eu ver aqui. Enquanto você tá procurando aí... Dilma Matos, você disse uma verdade. O prefeito e o secretário de Educação não têm dado importância devido a esse setor. Só pensa em furar buracos e não tapar. Não quero mais esse idoso como prefeito. Chega, é isso aí, chega. Precisamos de uma administração mais arrojada. Isso, e o Lima tá falando a mesma coisa aqui. Parece que a educação não é prioridade da Prefeitura de Goiânia. Mais uma área, né, que não é prioridade. O Alessandro tá aqui, ó. Mudando um pouco de assunto, o que ficou resolvido do Jockey Clube? Perdemos para o ramo imobiliário, não há como declará-lo patrimônio público. Na verdade, Alessandra, Alessandra, o Jockey é um patrimônio privado. Ele é dos associados e o Jockey tem uma dívida impagável e essa dívida está em execução. Se não me engano, o Jockey deve mais de 30 milhões de imposto de IPTU, juntando o Jockey e o hipódromo da Lagoinha, né? Então, se os associados não pagarem essa dívida, esse imóvel vai para a prefeitura que vai leiloar ele, ou enfim, não sei o que a prefeitura vai fazer. Mas esse imóvel está sendo... Ele está sendo usado para pagamento de dívida de imposto. É isso que está acontecendo. O Geraldo pediu para você explicar algo de novo. Geraldo, fala do que é, o que você não entendeu aqui que a Sabrina recapitula. Aqui, tem mais gente aqui também, ó. Eu acho que é sobre o pagamento, né? Que ele quer saber se vão receber esse mês. Vereadora Sabrina, será que essas empreiteiras que estão prestando serviço na Prefeitura de Goiânia fizeram alguma ação de solidariedade às pessoas necessitadas da cidade? Já que estão lucrando rios de dinheiro nessas obras eleitoreiras, algum investimento, colaboração na área da saúde? Não sei, César, podemos perguntar. Eu vou ver quais são as empresas que ganharam as licitações e a gente vê se elas estão fazendo alguma ação nesse sentido. Solange Reis, minha amiga, entrou aqui. Bom dia, Elton Carlos. Bom dia, minha vereadora. Bom dia, meu amigo carioca. O José Filho tá perguntando onde que eles podem ver, Sabrina, quais os políticos que votaram contra os contratos temporários. Quem? O José Filho. José, tem um monte de matéria sobre isso, tem uns grupos de WhatsApp, mas o Popular, um dia depois da votação, ele colocou discriminadinho lá, quem votou, quem não votou e quem fugiu, né? Porque pior, gente, do que votar contra vocês é não ter um posicionamento. Porque pelo menos alguns vereadores tiveram posicionamento, estão do lado do prefeito e assumiram isso. Isso é o jogo político. Esse é o jogo de representatividade na Câmara. Por isso que vocês, cidadãos, eleitores, nós, né? Porque eu também escolho. Nós, eleitores, nós escolhemos quem nos representa lá. Para que nessas brigas a gente tenha a nossa voz escutada ali naquele plenário, né? Então, para mim, não tem problema. O que tem problema é a pessoa não se posicionar. Então, tem até os ausentes lá. Fiquem de olho nos ausentes, viu, gente? O Jefferson tá perguntando, vereadora, como foi sua sexta-feira, dia dos namorados? Gente, foi ótimo, ótimo. Passei aqui com algumas amigas, pouca gente para não gerar, como que fala? Aglomeração. São pessoas que trabalham, na verdade, comigo, então já tem contato comigo. E foi boa, assistimos a live do Bruno Marrone, bebemos um fio-fio, um uísque, aqui foi bem, um gin, ontem o trem foi bom, viu? Mas com muita diversão. E vocês, o que vocês fizeram? Acho que é bom você informar, Sabrina. As pessoas perguntam muito assim, a gente vai receber esse mês, a gente vai entrar nessa folha, que é uma informação que
essa informação eu não consigo dar para vocês. Eu sei o que vocês estão passando, eu sei a agonia que vocês estão vivendo, que vocês já estão sem salário 2 meses. Mas infelizmente eu não posso afirmar isso, porque não depende de mim. Não sou eu quem tem o poder da caneta, que assina, é o prefeito. O que eu me comprometo é que assim que esse projeto... Meu primeiro compromisso, continuar pressionando para que o projeto chegue na Câmara. Chegou na Câmara, nós vamos fazer a votação dele com a maior rapidez possível. E como é um projeto enviado pelo prefeito, eu acredito que nós não teremos embates entre base e oposição. Então é um projeto que deve correr, sim, mais rápido do que os outros. Então, isso já está esclarecido. Madalena, para quem tiver interesse em saber da lista dos vereadores que votaram contra ou a favor, eu tenho a lista toda. É só dar um oi aí que a Madalena mandar a lista, tá vendo? Reinaldo, bom dia, um abraço, viu? Gente, hoje nós vamos acabar o Tom no Bairro mais cedo, tá? Infelizmente, mas só hoje. 10 minutinhos mais cedo, porque tem um compromisso ali, não consegui desmarcar, enfim, eu tenho que chegar lá às 11, então tenho que sair aqui de casa, faltamos 10 minutinhos para as 11 para eu conseguir chegar no momento exato do compromisso, que eu não gosto de atrasar. Mas é isso aí. O Geraldo até comentou aqui, né, que os vereadores da base agora estão querendo bancar os bonzinhos. E o Zé Jerônimo tá aqui, ó. A prefeitura está esperando criar carucho nos mantimentos para depois liberar para a comunidade. A gente já viveu isso no passado, né, José Jerônimo? Graças a Deus nós conseguimos evoluir e vamos cobrar da prefeitura de Goiânia que entregue esses alimentos. Foi prometido, fez as pessoas ficarem na fila e tem que ser entregue alimentos de qualidade, com a validade normal, né, dentro da validade. Então, assim, vamos acompanhar de perto essa demanda. Como vocês me falaram essa semana, a partir dessa semana um outro olhar do nosso mandato para as cestas básicas. Sua tia fez um comentário aqui, eu acho que é um gancho interessante. Ela perguntou assim, que vê máquinas, vê muita coisa pela cidade, mas será que vai ver resultado de obra? Você tem feito muitas blitz nas obras, acompanhando o número de trabalhadores, obras paradas, obras reativadas. Qual que é a sua opinião, Sabrina? Será que a gente vai ter muito resultado de obra? Esse é outro problema, porque existem várias obras importantes. Toda obra é importante, não tem o que se questionar. O que nós estamos questionando aqui é que tem obras que precisam ser feitas primeiro. Por exemplo, tem um monte de obra parada de CEMEI, que foram reativadas as obras no início do ano, depois da nossa pressão na CEI da Educação. O Ministério Público Federal entrou com uma ação de improbidade contra o secretário Marcelo, contra o prefeito Íris, para que retomasse as obras. Essas obras, a passos lentos, foram retomados. Isso no ano passado, dezembro, janeiro. Esse ano, com a desculpa da pandemia, essas obras foram paralisadas, as obras dos CMEs, das escolas, das unidades de saúde, e a prefeitura manteve só aquelas grandes obras que eles acham que vai dar uma eleição para o prefeito Íris. Então nós temos obras que eu bato muito, como por exemplo a extensão da Goiás Norte. Gente, é uma obra relativamente barata que destrava toda uma região. Por que a prefeitura não descentraliza, não investe em várias regiões de Goiânia? A prefeitura, só nessa região centro-sul, investiu quase 60 milhões em obras. O que eu defendo é que essas obras sejam descentralizadas. São obras importantes? São obras importantes, mas existem outras mais importantes. E nesse momento, mais importante do que obra é manter a vida das pessoas. É você cuidar das pessoas, é você dar segurança para as pessoas, dar o alimento, dar a condição necessária de subsistência, de sobrevivência. Então a Prefeitura de Goiânia, ela deveria estar com seus olhos voltados para isso e não para as obras, porque as obras podem esperar. Você pode falar para o empreiteiro, olha, vamos paralisar a obra aqui, eu vou te pagar até o que você fez, mas a partir de agora nós vamos paralisar, vamos esperar passar o Covid, a gente vai dar assistência para as nossas famílias e depois a gente retoma. É isso que eu espero do prefeito, que eu esperava do prefeito. Infelizmente ele não fez. E aí nós temos que continuar fazendo o nosso trabalho
de fiscalização e de acompanhamento. O Eduardo tá falando aqui, professor Eduardo, todo bairro sempre com matéria importantíssima. Bom dia, professor Eduardo. Um beijo pra você. A Pabline tá falando que você tá gatíssima, que ela adorou o vestido. Ah, Pabline, obrigada. Tá? Eu não sou muito de usar vestido não, Pabline, mas hoje a ocasião pede, então estarei de vestido aí. Bora, vamos que vamos, né? A gente tem multifacetas. O Gerson tá falando novamente que sua live deveria ter pelo menos 2 horas. Gerson, a minha equipe me mata. Eu acho que eles quase morrem quando tem que vir pra cá sábado. Olha, ó, gente, não é assim. O Eder tá falando assim: bom dia, aqui no Fim Social, perto do Clube do Povo, tem uma obra parada há mais de 5 anos. Acho que ele queria dizer que era lamentável o que fazem com o nosso dinheiro, começam e não acabam as obras. Gente, eu realmente não entendo, isso me causa indignação. Mas isso não é só com o prefeito Iris, não. Isso acontece na maioria desses administradores antigos. Que é, se uma obra começou com o meu adversário, eu não vou terminar ela. Gente, isso é de uma ignorância, de uma burrice e principalmente de uma desonestidade com o cidadão, que isso é sem tamanho. Porque é dinheiro público investido. E aí, por exemplo, eu estive lá no Paulo Pacheco. A prefeitura foi lá, fez o patrulhamento, nivelou tudo e aí não levou asfalto. Todo o dinheiro que a gente gastou nesse primeiro momento foi rasgado, porque agora vai ter que fazer tudo de novo. Então o brasileiro, ele paga pela mesma obra 3, 4 vezes, só com essa falta de planejamento, de dar continuidade na obra. Eu não estou falando nem de corrupção, eu estou falando simplesmente com a falta de eficiência do poder público. E é isso que a gente tem que atacar, é isso que a gente não pode deixar acontecer. Combater a corrupção, mas combater também a ineficiência do poder público em relação a obras, a prestação de serviços. Sobre essa questão de obras antigas paradas, gente, essa obra do CEMEI, do bairro Floresta, isso é um absurdo. Já tem uns 5, 6 anos que essa obra tá lá. Como assim? Verba liberada. Não, verba liberada, verba na conta e a prefeitura não termina. Lá no Buena Vista. Então, assim, eu realmente não entendo dessa ineficiência do poder público. Nós precisamos combater isso. Ó, a Adriana tá dando um oi, tá falando que o Nino é muito fofo. Aqui, ó, é a Alessandra. Antigamente não tínhamos diálogos direto com os vereadores. Bendita tecnologia. Parabenizo toda a sua equipe por ouvir a população. Alessandra, é isso que faz sentido pra gente. Estar na política é estar num espaço de representação. Eu represento, e para representar eu preciso ouvir as pessoas, eu preciso ouvir aquelas pessoas que me confiaram o mandato. Isso para mim é o sentido de tudo. É fazer uma escuta qualificada e defender essas pautas lá na Câmara Municipal, que é o espaço que hoje eu ocupo. Então é impactar, eu falo muito isso, é impactar a vida da pessoa. E eu só consigo impactar positivamente a vida da pessoa se eu sei o que aquela pessoa precisa, se eu sei o que aquele bairro precisa. Então isso é fazer política. Então eu acredito bastante nisso, além das redes sociais, que melhorou demais, porque antes você tinha que ir na Câmara, era uma dificuldade ter acesso. Políticos eram considerados alguém acima da sociedade, que é uma bobagem. Nós somos servidores, nós estamos lá para prestar conta, sim, é para ser cobrado, é nisso que eu acredito. Mas as redes sociais permitiu isso. E aí nós criamos também um aplicativo, que é uma ação inovadora aqui no estado de Goiás. Não tinha, não sei se algum outro político criou, que foi um aplicativo de diálogo também, que chama Goiânia do Meu Coração. Tudo isso é pensado e é tirado da nossa forma de fazer política, que é estando próximo da população. Olha, o Marcelo tá falando aqui que precisamos de mais políticos arrojados como você. Você é uma vereadora efetiva de verdade. Valeu, Marcelo. Obrigada. E o Igor tá falando que a gestão tem que ser pautada em trabalhos contínuos ao povo, né? Onde gestores públicos têm que entregar etapas de responsabilidade. Os projetos aprovados têm que ser melhor acompanhados pelos cidadãos. Parabéns, Sabrina, por expor cada vez mais informações importantes ao povo goiano. Obrigada, Igor. Um abraço aqui também no Face, ó. O Matheus Marques, bom dia, Matheus. Adriane Rosa, um abraço. Roberto Mendes, Robertão. Francisco, meu amigo Ceará, bom dia, como vai?
Bárbara Antônio, Ceifas, Alessandra tá dizendo aqui que baixou o app. Depois você dá uma navegada lá e me fala o que você achou. E o Frederico Shoa tá aqui também. Bom, gente, vou ter que encerrar a live. Agradeço vocês mais uma vez. Sábado que vem estaremos aqui. Durante a semana, acompanhe nossos stories, acompanhe nossas publicações, para que vocês tenham acesso a tudo que a gente discute aqui, o que a gente desenrola durante a semana. E também, se você tem denúncia, se você tem algum pedido, reclamação, manda pelo nosso aplicativo, que fica muito mais fácil de vocês acompanharem. Tudo do nosso gabinete, a porta de entrada é pelo aplicativo Goiânia do Meu Coração. Então, não deixem de baixar. Baixe um aplicativo, ele é levinho, ele é do tamanho de uma foto. Então, apaga um meme feio aí da sua família, um trem esquisito, e baixa o nosso aplicativo, que a gente vai ter muito mais resultado e a gente vai construir uma cidade melhor. É isso aí, gente. Obrigada, um bom fim de semana, um beijo a todos e até sábado que vem, às 10 horas. Peraí. Tava esquecendo, gente. Teremos uma live importantíssima essa semana. Segunda-feira, às 19 horas, uma live com o senador Vanderlan para falar sobre Covid, sobre os recursos que ele tem trazido aqui para nossa cidade. Enfim, fazer um bate-papo com esse senador. Vocês que me acompanham sabem a admiração que eu tenho pelo senador Vanderlan, o homem sério que ele é, o empreendedor, e que tem defendido Goiânia no Senado Federal, tem trazido muitos recursos para a nossa cidade, e esse é um jeito novo de fazer política. Mesmo o Vanderlan tendo sido adversário do atual prefeito, o Vanderlan sempre atendeu nossas demandas aqui enquanto vereadora, tem conversas periódicas com o prefeito Iris, trazendo verbas aqui para a cidade de Goiânia. É isso que a gente precisa, de políticos sérios, que pensem na população. Então, beijo a todos, até mais.